Eis aqui a tua serva, Pai. E queremos nessa noite entregar a vida dela, mais ainda nas tuas mãos, Pai. E que seja feita aqui nesta noite a tua vontade, assim na terra como no céu. Pai, tu possas usar a Leandra grande e poderosamente nessa noite, que ela seja um canal de bênção para as nossas vidas, Pai. Que tudo que venha a ser dito aqui neste altar, Pai, não seja aquilo que nós queremos ouvir, mas que seja aquilo que tu queres falar para conosco, para com os teus filhos, com a tua filha, teus filhos, tuas filhas, tua igreja nesta noite, Pai. Então nós te pedimos, abençoa a vida dela, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Amém, Leandra? Glória a Jesus. Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Bom, é motivo de alegria estarmos aqui, conhecendo mais aí uma parte, né, da família de Jesus, que é minha família também, logicamente. E já quero aqui agradecer ao nosso evangelista, é pastor já? É pastor, é bispo, é o quê? Quero agradecer ao nosso irmão, né? O nosso irmão Paulo, por ter sido ponte, a sua digníssima esposa. A gente está sempre junto por aí, né? Glória a Jesus. Sempre que Deus me dá uma oportunidade de falarmos dele em determinados lugares, às vezes a gente, né, acaba nos encontrando, e graças a Deus é sempre muito bom estarmos juntos. E eu já quero agradecer a oportunidade, em nome de Jesus, à igreja local também, aos pastores. Deus vos abençoe. E já deixo um abraço também do meu pastor, do meu líder, pastor Luiz Carlos, e pastor Marcenildo da Cristo Salva, e um abraço da minha família. Enfim, que Deus possa continuar vos honrando. Amém? Vocês que trouxeram o exemplar da Bíblia, vocês que trouxeram o exemplar da Bíblia, por gentileza, abra mesmo comigo um texto bem simples, que eu quero ministrar nesta noite. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo por número 5. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo por número 5. Nós faremos uma leitura participativa. Todos acharam? Amém? Versículo 1 diz assim: e depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, a qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar sã ou queres ficar curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho ninguém, ou não tenho homem algum, que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Versículo 9. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Amém? Então, os nossos assentos, Deus está conosco aqui.
Glória a Deus. Todos me ouvem bem? Amém? Bom, queridos e queridas de Jesus, na noite deste dia, eu quero compartilhar algumas revelações da parte de Deus inseridas dentro do contexto da mensagem que acabamos de fazer leitura. O texto nos conta uma história de alguém que está quebrado há 38 anos. Este homem, ele está paralítico, ou ficara paralítico. E o evangelista, ou o apóstolo João, começa a narrar a história de um tanque chamado Betesda, que até então os outros evangelistas, se a gente for analisar dentro do contexto da história, nós não encontramos mais menções acerca do tanque de Betesda através da boca de outros evangelistas. E João praticamente é o único dos evangelhos que retrata a história do ministério terreno de Jesus, que conta esta história. Bom, a história conta a história a história revela um homem que tem uma deficiência física. Provavelmente ele não nascera deficiente, ele ficara deficiente de acordo com o contexto e com a fala de Jesus mais tarde no término praticamente da leitura do texto. E aí a história conta acerca de uma festa que está acontecendo em Jerusalém, e o texto vai dizer que Jesus está subindo para Jerusalém para uma festa. Esta festa não é retratada dentro da história, nós não sabemos qual é o tipo de festa que está acontecendo. Se é a festa da Páscoa, o Pêssage, se é a festa das semanas, ou o Pentecoste, que é a mesma coisa, ou se é a festa dos tabernáculos. Nós não sabemos que tipo de festa está acontecendo dentro de Jerusalém, mas Jesus está subindo para Jerusalém, provavelmente, logicamente, para fazer parte desta festa. Só que a história vai dizer que dentro da geografia da construção do templo, existe uma porta que fica próxima a este tanque. A porta das ovelhas era uma porta próximo a este reservatório de águas, chamado Betesda. E a história diz que no muro do templo, que cercava o templo, existiam 12 portas. E essa era uma das 12 portas que cercavam os muros de Jerusalém. E próximo a esta porta existia um tanque chamado Betesda, como eu já frisei aqui. A palavra Betesda significa casa de misericórdia. Ou seja, o lugar era um lugar que tinha um título. E o título deste lugar era Casa de Misericórdia. Casa de Misericórdia porque provavelmente, por causa do fenômeno que estava acontecendo dentro dessa região, alguém chamou este lugar de Casa de Misericórdia como se este lugar fosse o causador da superação, o causador da cura de muita gente, como se este lugar fosse aquele que iria resolver o problema de muita gente. Haja vista que tinha uma multidão dentro deste tanque. O texto diz que havia ou jazia uma multidão dentro deste local. Até então, como eu já frisei aqui, o lugar era uma espécie de reservatório de água, escavado pelos judeus, porque ficava próximo a uma porta que dá acesso ao templo. Provavelmente essa porta também é aquela mesma porta lá dentro da era de Neemias, que era chamada de Porta do Gado. Aquela porta que quando Neemias começou a fazer a reforma dos muros de Jerusalém, ele colocou esta porta do gado no lugar, chamando esta porta de porta ungida, porque foi a única porta que foi ungida pelos sacerdotes. E detalhe, é uma porta que é ligada ao gado, que é ligada ao sacrifício que entra no templo. E esta porta é uma porta pequena, é uma porta que não é grande, mas é uma porta que é ungida, é uma porta que é consagrada, é uma porta que é separada. Então não me importa o tamanho da porta, o que importa é a unção que a porta tem. Aleluia, a escolha da porta para ser ungida foi a porta que dá acesso ao sacrifício, foi a porta que dá acesso àquilo que vai para o altar de Deus. E aí, dentro das narrativas do evangelista João, ele está dizendo que próximo a esta porta tem um tanque. Por quê? Porque se a porta das ovelhas era aquela porta que dava acesso ao sacrifício dentro do templo,
Isso é sinal que antes do sacrifício entrar para o templo, existia um ritual de purificação que o sacrifício tinha que passar para entrar limpo para o altar. Mas o texto diz que este tanque, esse reservatório de águas, começou a acontecer um fenômeno que João vai dizer que um anjo descia de vez em quando e agitava as águas. E o texto vai dizer que o primeiro que entrava no movimento dessas águas sarava de qualquer enfermidade. E aí ele diz que esse suposto anjo, ele só vinha movimentar as águas. Ele não permanecia lá para curar ninguém. As águas agitadas ficavam, aleluia, se movimentando, e aquele que entrasse nessas águas em movimento se curava de qualquer enfermidade que tivesse. Mas a gente precisa entender que Jesus já iniciou o seu ministério, que Jesus já está curando, que Jesus já está levantando pessoas. Porém, aleluia, aquilo que Jesus veio para fazer, anjos não estavam realizando no lugar de Jesus. Então provavelmente acontece um fenômeno lá dentro que ninguém sabe explicar, mas eles preferem olhar para aquilo, aleluia, e disserem que aquele tanque de repentemente é um tanque que Deus está preparando para ser o causador de milagre, do que acreditar que o Cristo que está na terra é a própria cura, é a própria ressurreição, é a própria solução do problema e é a própria salvação. Muita gente estava pegada àquele lugar. Aquele lugar passou a ser um centro de peregrinação, um centro também de idolatria de anjos. E o texto vai dizer que o primeiro que entrava naquele tanque era curado de qualquer enfermidade. Só que o texto também revela que tem uma multidão lá dentro que está doente. Aí o autor vai dizer que tem uma multidão que se divide em grupos de cegos, de coxos, de paralíticos. Ou seja, o lugar para deter uma multidão, ou seja, o lugar para comportar uma multidão, é sinal que aquele reservatório passou a ter um espaço maior. Ele era amplo, ele era grande, tinha uma multidão dentro daquele lugar. Tudo por causa da religiosidade, tudo por causa da crença no tal do anjo que descia e agitava as águas. E é interessante que nenhum líder religioso de Israel foi para dentro do tanque para reivindicar nada, para reivindicar, aleluia, nenhum tipo de fala ou nenhum tipo de milagre dentro daquele lugar. Os judeus, os religiosos, parecia que não se misturava com essa gente que estava lá jogada dentro deste tanque, à mercê da sua própria sorte. Por quê? Os religiosos da época acreditavam que gente quebrada, gente sem andar, gente que era paralítica, coxa, cega, isso aqui para os religiosos da época era gente que tinha cometido pecado. Então essas pessoas não estavam inseridas dentro do contexto religioso da sociedade judaica na época. Eles eram escorraçados, eles eram banidos, eles eram tirados do convívio religioso. E esse tanque é a prova do esquecimento. Esse tanque é a prova que tem muita gente que prega o amor, mas não pratica o amor. Esse tanque é a prova que tem muita gente que fala da Bíblia, mas não vive a Bíblia. Muita gente deixou essas pessoas à mercê da própria sorte, a ponto de gente ter que ficar disputando o lugar em beirada de tanque para ver quem ia ser curado primeiro. E aqui o texto vai dizer que só o primeiro que entrava era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Ou seja, havia uma disputa. Se você não chega lá, se você não briga para estar lá, você volta frustrado. Se você não briga para passar à frente, você vai sempre ficar por último. Então havia uma disputa naquele tanque para ver quem ia entrar primeiro, quem seria curado primeiro. E aí é dentro desse contexto de disputa, de gente que está brigando por um lugar à beira de um tanque, que Jesus entra. E olha que Jesus está subindo para ir para uma festa, mas parece que no meio do percurso as prioridades de Jesus mudam. Ao invés dele entrar para comemorar a festa, ele vai entrar dentro do tanque. Por quê? Aleluia, quem está fora está comemorando a festa, mas quem está dentro do tanque está quebrado, sem poder se levantar, sem poder se erguer. Aleluia. E as prioridades de Jesus começam a mudar quando ele olha a gente quebrado que não tem acesso à porta que muita gente tem. Então o que Jesus vai fazer? Vai entrar dentro do tanque para abrir oportunidade para quem nunca teve oportunidade. Vai entrar dentro do tanque para levantar gente que está quebrada, gente que está destruída, gente que está na lona, gente que está no chão. Olha para alguém que está do seu lado, por gentileza.
Olha para alguém que está do seu lado, por gentileza, e diga para ele: hoje é dia de oportunidade para a sua vida. É dia de Deus te dar acesso a lugares que disseram que você não tinha capacidade de entrar. Jesus está dizendo para algumas pessoas aqui: você não vai ficar mais olhando para a oportunidade de longe, porque eu vou te colocar dentro da oportunidade agora. Aleluia. Agora eu começo a pregar. Jesus vai abrir porta onde não havia porta, e vai inserir pessoas que a sociedade disse: não presta, não tem capacidade de entrar, aqui não pode, não tem diploma, aqui não pode, não tem estudo, aqui não pode porque não tem capacidade de conquistar. É essa porta que Jesus vai abrir, porta de oportunidade para pessoas que não tinham capacidade de conquistar os seus lugares de honra. Aleluia. Jesus vai abrir para você nessa noite. Escuta aqui, missionária, por que você está falando de oportunidade de honra? Porque eu estou falando de alguém que está há 38 anos quebrado. Daqui para baixo o homem não funciona. O que o texto diz? Que ele era o quê? Um pará? Bom, provavelmente houve um problema na sua coluna cervical que paralisou ele daqui para baixo. E eu estou falando de alguém que está há 38 anos entrevado, correto? Então, se ele está há 38 anos entrevado, o que aconteceu? Aconteceu uma atrofia na sua musculatura, nos seus ossos e na sua carne. Estou falando de alguém que está com as pernas atrofiadas há 38 anos. E que para se locomover depende de gente com boa vontade para levar. E nem todo mundo sempre tem boa vontade de levar. Gente que está quebrada tem que implorar por ajuda. Gente que está quebrada depende do outro. Então eu estou falando de alguém que Jesus vai entrar dentro da história dele para arrancar ele da dependência, para devolver os movimentos que ele perdeu. Você entende isso? Ele está quebrado. Não há nenhum sinal de família. Não há nenhum sinal de amigos. Aonde ele foi parar? Dentro do lugar que tem uma placa lá na frente que está escrito que é casa de misericórdia. Porque quando você está quebrado, quando você não tem ninguém para lhe ajudar, você vai em busca de lugares que podem te oferecer abrigo. Então eu estou falando que aquele homem foi em busca de um lugar que podia lhe oferecer abrigo ou uma solução para o problema. E ele entrou justamente naquela casa que é chamada casa de misericórdia. Só que, quando a gente conhece o lugar só por fora, a gente tem uma outra visão do lugar. Mas quando você passa a conhecer o lugar por dentro, porque lá fora tem uma placa dizendo que é casa de misericórdia, você entra justamente porque o lugar está te oferecendo o que você busca. É misericórdia que eu quero, então eu vou entrar onde estão oferecendo misericórdia. Só que o contexto muda a partir do momento que ele entra, porque o que ele está vivendo lá dentro, o que ele começou a viver lá dentro, não tem nada a ver com a placa que o lugar carrega. Porque lá fora a propaganda do lugar é: aqui você vai encontrar misericórdia. Mas quando você entra no lugar e você passa a conhecer a realidade do lugar, você vê que não é bem assim. Nem sempre a propaganda é a alma do negócio. O homem entrou. E se tem uma coisa que ele não está vendo dentro daquele lugar, é algo que condiza com o nome que ela carrega. Algo que condiz com o nome que o lugar carrega, a placa que está escrito Betesda, casa de misericórdia. O homem entrou. E é interessante que eu já vou chegar nesse ponto. Ele está vivendo dentro daquele tanque. Agora ele está vivendo dentro daquele tanque. Então eu estou falando de alguém que já começou a conhecer a realidade do lugar. O texto vai dizer que agora, quando Jesus muda as suas prioridades, ao invés dele entrar na festa, ele entra lá no tanque. Por quê? A porta que dava acesso ao templo, uma das portas, ficava próximo. Só que Jesus, ele faz uma escolha.
Se ele faz uma escolha em entrar no tanque primeiro, é sinal que ele deixou a festa para depois. Porque nem todo mundo está podendo comemorar. Nem todo mundo pode entrar na festa. Aleluia. E Jesus, ele quer chorar com os que choram. No momento ele vai deixar para depois se alegrar com os que se alegram. Aí o texto vai dizer que Jesus entra onde? No tanque. Aonde ele entra? No tanque. Quando Jesus entra, Jesus começa a observar o que está acontecendo. E o texto vai dizer, aí o autor entra dizendo que havia um homem ali que estava enfermo quantos anos? 38 anos. Aí o texto diz assim, ó, e Jesus vendo que ele estava assim há muito tempo, ou seja, Jesus está observando, e Jesus começou a obter informações acerca do homem, e Jesus soube que o homem estava assim há muito, assim como missionária, paralisado. Assim como missionária, assim como incapaz, assim como quebrado. E aí de repentemente o texto vai dizer que Jesus chega perto daquele homem e pergunta para ele o seguinte: você quer ficar curado? A pergunta de Jesus é essa: você quer ficar curado? Aí o homem começa a dizer para Jesus o seguinte: olha, eu não tenho ninguém que me leva no tanque quando a água é agitada, mas sempre que eu tento, outro passa na minha frente. E Jesus está perguntando se ele quer ficar curado. Porém, dentro da visão daquele homem, ele acha que de repentemente Jesus chegou ali para oferecer uma ajuda para levar ele até o tanque. O tal do tanque que causa disputa. O tal do tanque que só o primeiro, só o melhor chega. Aí Jesus olha para ele e pergunta se ele quer ficar curado, mas a visão dele está presa no tanque. Ele não consegue de repentemente assimilar o Criador diante dele. E ele começa a revelar para Jesus o seguinte: olha, eu estou vivendo aqui há muito tempo, e olha o que está acontecendo aqui. Ele diz para Jesus: eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Mas espera aí, há algo de errado que não está certo. Como assim, missionária? A fala deste homem revela uma realidade que quem está fora desconhece. Só quem está dentro sabe o que está passando. Detalhe, o autor no primeiro versículo, ou no capítulo, no versículo por número 2, aliás, ele começa a revelar que jazia o quê? Uma multidão dentro do... Mas olha a fala desse homem para Jesus: eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém que me leva no tanque quando a água é agitada. Espera aí, eu estou falando de um lugar que está cheio. Eu estou falando de um lugar que tem uma multidão. Mas a fala do homem revela o quê? Um lugar cheio de gente egoísta. O que a fala do homem revela? Eu estou num lugar que tem uma multidão. Eu estou num lugar que está cheio. Mas se eu precisar de ajuda de alguém que está aqui, eu não posso contar com ninguém. Ele está dizendo para Jesus: ei, não pense que pelo fato de eu estar num lugar que está cheio de gente, eu estou tendo a ajuda de alguém aqui. Está cheio de gente aqui que só está olhando para o seu próprio umbigo. Eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Então ele está dizendo para Jesus: eu estou sozinho aqui. Eu estou sozinho aqui. O fato de eu estar do lado de fulano, ciclano, isso não significa nada. Porque tem gente que quer a sua vez, tem gente que quer a sua cura, tem gente que quer resolver o seu problema e não está nem aí para o problema do outro. Então ele está dizendo: eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Mas ele revela algo mais forte ainda para Jesus. Aí ele diz assim, ó: mas sempre que eu tento chegar lá, outro passa na minha frente. Pelo amor de Deus.
Olha o que essa fala do homem está revelando. Ele está dizendo, ó, o lugar está cheio, mas para ajudar esse povo não se posiciona. E detalhe, quando ele diz, sempre que eu tento passar outro na minha frente, ele está dizendo, olha só, eu não desisti porque não tem ninguém para me ajudar. Eu estou tentando até hoje. Eu estou tentando até agora. Aleluia. O problema não sou eu que estou desistindo. O problema é que tem gente querendo tirar a minha vez. O problema não sou eu que estou parando, não sou eu que estou entregando os pontos. O problema é que se eu for contar com alguém aqui, eu não posso. Mas se eu me esforçar, mesmo que sozinho para chegar, alguém tenta me quebrar lá na frente. Então ele está dizendo aqui, o problema não sou eu desistir de mim. O problema é alguém entender que precisa ceder o espaço e dar uma oportunidade para quem está tentando. Aleluia. Então ele começa a revelar o que para Jesus? Eu estou num lugar cheio de gente, que na hora que eu preciso não tem ninguém para me ajudar, na hora que eu preciso não tem ninguém para me carregar, mas quando eu tento, quando eu estou me esforçando, quando eu estou alcançando, alguém se levanta para passar minha frente, alguém se levanta para puxar o meu tapete, alguém se levanta para dizer que eu não estou preparado para estar lá, alguém se levanta para dizer que eu não mereço estar lá, porque tem gente que acha que merece estar, aleluia, no lugar que deveria ser teu. Oh, aleluia. Mas glória a Deus por isso. Jesus vai levantar esse homem do lugar que tanta gente vivia disputando uma beirada. Jesus vai levantar ele para dar uma oportunidade única. Olha para alguém que está do seu lado e diga para ele, Jesus vai te dar uma oportunidade única nesta noite. Então aproveita que esta oportunidade vai ser derramada sobre a sua vida. Pega ela com toda a força que você puder. Aleluia. E se levanta desse tanque, se levanta, aleluia, desse problema que está tentando paralisar a sua vida. Acorda. Jesus vai te levantar nesta noite para você voltar para casa como um novo homem, uma nova mulher. Aleluia. A oportunidade que ele está liberando agora para você é: levanta, porque hoje eu vou devolver o movimento para a sua vida. Estava estagnada, paralisada, mas vai passar a se movimentar. Jesus está aqui nesse lugar. Aleluia. Escuta aqui, o homem está dizendo, eu não tenho ninguém não, mas o fato de não ter ninguém não me faz desistir do meu propósito. Eu estou querendo chegar no lugar, eu estou querendo chegar naquele tanque lá. Eu quero a cura. Ah, mas estão passando na tua frente. Ah, mas estão querendo tomar o seu lugar. Não importa. Eu não vou desistir por causa de gente que não entende a dor do outro. Não. O texto diz que ele está tentando. Ei, passa outro à minha frente todas as vezes que eu tento. Mas, graças a Deus, que aquele homem não deixou de tentar por causa, aleluia, de oposições de ninguém. O problema é que a gente quer parar. Na primeira cara feia a gente quer parar. Na primeira perseguição a gente quer entregar os pontos. Na primeira afronta do inimigo a gente quer desistir. Eu estou falando de alguém que estava sempre tentando e todas as vezes voltava frustrado. Todas as vezes voltava de repentemente desmotivado. Porque só quem está tentando, só quem está se esforçando para conseguir algo e ver outras pessoas lá na frente desmotivando, você sabe o quanto é frustrante você depender de pessoas que ao invés de te motivar, te desmotivam, te colocam no chão, te diminuem. Mas aquele homem vai receber uma visita de Jesus. Aleluia. Ele vai receber uma visita de Jesus. E a palavra que ele libera para Jesus agora, Jesus nem considera. Jesus não retruca com ele. Jesus apenas libera uma palavra, aleluia,
que vai mexer com todo o organismo, vai mexer com todo o corpo, vai mexer com a coluna cervical, vai mexer com os nervos, vai mexer com os sensores do corpo, vai mexer com os ossos, vai mexer com a carne, vai mexer tudo. A palavra que Jesus libera para ele é esta: levanta, toma a tua cama e anda. Você pode falar para alguém que está do seu lado: esta noite é noite de levantar, de pegar a cama e andar. Diga: é noite da sua vida começar a se movimentar. É noite de alguém olhar para você, aleluia, e te ver como exemplo de superação. Porque não desistiu de tentar, não desistiu, aleluia, de você por causa de ninguém, não desistiu, aleluia, por causa da desmotivação. Você agora está se levantando, está acordando, está ficando de pé, as suas pernas voltaram a funcionar, porque a palavra que está sendo liberada para a sua vida é esta: levanta, pega a tua cama e começa a andar. Levanta, pega a sua cama e começa a andar. Oh meu Deus do céu, aleluia. O texto vai dizer que imediatamente aquele homem se colocou de pé. Você sabe o que é isso? Imediatamente aquele homem se colocou de pé. Varoa, quando Jesus libera a palavra levanta, os nervos daquele homem estavam atrofiados, os sensores da coluna que fazia, oh aleluia, uma ponte com os ligamentos da parte inferior não funcionam mais. A palavra de Jesus sendo liberada: levanta e toma a sua cama. Oh, vai ativar os sensores que estavam desativados dentro do organismo daquele homem. Você sabe o que é isso? 38 anos, os ossos se atrofiaram, mas quando Jesus diz levanta, o osso começa a se endireitar, o osso começa a voltar para o lugar, o que está torto começa a se calar, e comanchúria, o que está torto começa a se endireitar, os nervos atrofiados começam a se movimentar, a coluna recebe informação do cérebro que desce para a parte inferior. Não é só um levanta, é osso, volte para o seu lugar, nervos atrofiados, voltem a funcionar. Não é só um levanta, não, aleluia. É toda uma regeneração na sua vida, é toda uma regeneração do corpo. É Jesus dizendo: eu não vim aqui só, aleluia, movimentar as tuas pernas, eu vim aqui ativar coisas que estavam desativadas na sua existência. Eu vim aqui restituir o que você perdeu durante 38 anos. Perdeu o movimento, perdeu, aleluia, perdeu movimento, perdeu, aleluia, o preenchimento. A carne está ali, ó, grudada aos ossos por falta de movimento. Os nervos estão atrofiados. E quando Jesus libera a palavra, até o que estava atrofiado volta a funcionar. Aleluia. Eu não sei por quanto tempo você, de repentemente, está dentro de situações que te atrofiaram. Eu não sei há quanto tempo você vem lutando para que a sua vida tome um novo rumo, para que você tenha uma nova história. Eu não sei há quanto tempo a coisa não acontece, a porta não se abre. Eu não sei há quanto tempo você está vivendo de bico, e o teu sonho é entrar numa grande porta, numa grande empresa. Eu não sei quais foram as coisas que aconteceram na sua vida que te quebraram durante tantos anos. Eu não sei o que está faltando Jesus preencher na tua história para você voltar a andar. Só que Jesus manda liberar essa palavra para a igreja. Eu vou te arrancar da dependência, e eu vou te ensinar a caminhar com as suas próprias pernas. Eu vou te devolver o controle da tua vida, porque o controle da vida daquele homem estava nas mãos de quem podia carregá-lo. Ele sozinho não ia para lugar nenhum. E para fazer qualquer tipo de movimento ele tinha que se arrastar. E Jesus manda te liberar essa palavra dizendo que vai, esse momento, esse tempo
de você viver se arrastando está cessando na sua vida. Oh, você pode abrir a tua boca para glorificar. O tempo de Deus está chegando para te levantar. Eu vou entrar na tua Betesda para te erguer. Vou arrancar você daquele lugar, do lugar que você não se movimentava, estava paralisado lá. Eu entro nessa noite para te levantar. Eu entro nessa noite para te curar. Estou abrindo porta para você passar. Eu estou te levantando para você andar. Vou te arrancar da dependência, você vai andar. E a porta que eu estou abrindo, você vai entrar. Não me importa quem fale de você ou deixe de falar. Jesus manda te dizer: pega a tua cama hoje, porque eu vou fazer um milagre na tua vida. Pega a tua cama. Oh, aleluia. Está preparado para sair de cabeça erguida do tanque que você vivia disputando um pedacinho de lugar? Espera aí, eu estou te levantando agora. E a palavra levanta é Jesus dizendo: oh, se coloque de pé. Fique de pé. Eu estou levantando você. Estou te tirando do chão. Estou te arrancando da necessidade de se rastejar. Pega a cama. Pega essa maca. Pega essa maca que representa a tua dependência. Pega essa maca que representava o suporte que alguém apoiava para carregar você. Agora é você que vai pegar ela. É Jesus dizendo: eu estou te arrancando das mãos de quem te carregava e estou te dando chances, estou te dando oportunidade e condição de você carregar quem te carregava. Aleluia. Vai chegar um tempo na sua vida que Jesus vai te arrancar da dependência de quem jogava na tua cara, que estava te ajudando, que estava te sustentando. Jesus vai te dar condições de você bater na porta dessas pessoas e dizer: aqui ó, tá aqui ó, eu vim te abençoar, tá aqui, eu vim fazer por você o que você fez por mim. Então, está preparada? Vai chegar um momento na sua vida. Vai chegar um momento na sua vida que ninguém mais vai precisar jogar na tua cara. O que fez ou deixou de fazer por você. Porque Jesus manda dizer para você que vai abrir uma porta para você. E que através desta porta Ele vai te dar suporte para você e para essa criança que você está esperando. Eu vou te arrancar das mãos de quem te humilha. Eu vou te arrancar. Estou abrindo porta para você entrar. Estou te dando condições de você se locomover. Aleluia. Por enquanto é um tempo que você precisa aguentar, suportar. Mas o tempo que Jesus está preparando para te tirar dessa situação está muito próximo. Aleluia. Então não desista de tentar, porque o levanta e anda está chegando na sua vida. Você pode abrir a tua boca para dar glória? Oh, Espírito Santo, levanta! Levanta! É a palavra liberada para alguém que estava quebrado há 38 anos. É Jesus dizendo: acabou. O tempo da humilhação acabou. O tempo de viver se rastejando acabou. O tempo de viver na dependência, sempre tendo que pedir ajuda, acabou. Eu estou curando você. Estou levantando você para você correr atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos. A oportunidade que eu estou te dando é essa. Levanta, pega a sua cama. O que te carregava, eu vou te dar condições de você carregar. Pega a sua cama e anda.
Pega ela e anda. É Jesus dizendo: eu quero que você se movimente dentro desse tanque. Você viveu muito tempo aqui paralisado, mas hoje eu vou movimentar você dentro do lugar que você vivia paralisado. Você entende isso aqui que eu estou falando? Você consegue entender a revelação de Deus para a sua vida? Detalhe, quando Jesus levanta ele, ele começa a andar, ele está andando dentro do tanque que ele se arrastava. É Jesus dizendo: ei, primeiro eu vou fazer você andar no lugar que você rastejava, depois eu te tiro de lá. Alguém precisa ver o que eu estou fazendo na sua vida. Alguém precisa ver, aleluia, o movimento que eu estou fazendo na sua história. E alguém que tanto disputou beirada de tanque com você, alguém que não acreditava que você um dia ia chegar lá, alguém que tanto puxou o teu tapete, alguém que quando você precisava de ajuda não te ajudou, alguém vai ter que ver você se movimentando lá. Pega a sua cama, anda agora aqui dentro, anda no lugar da sua humilhação, anda no lugar da sua desistência, anda no lugar, aleluia, onde as pessoas te descredibilizavam. Anda no lugar onde gente sempre foi egoísta. Anda dentro do lugar onde pessoas nunca te estenderam a mão. Anda no lugar que quando você precisava de ajuda, ao invés de te ajudar, tinha gente que te desmotivava e passava à sua frente. Anda. Você vai andar. Eu vou movimentar você. Alguém que tanto te humilhou vai te ver andando dentro daquele lugar. E detalhe, a mesma entrada, o mesmo lugar que você entrou, pelo mesmo lugar que você entrou quebrado, você vai sair inteiro. Pela mesma porta que você entrou sem perspectiva, você vai sair para sonhar. Sim, as saídas de Betesda. As saídas de Betesda são aqueles 5 pavilhões. Escolha qual a porta você quer sair por ela. Portas que te trouxeram quebradas, te trouxeram quebrados, vão te levar inteiro. Repega a tua cama, vamos embora. É como se Jesus dissesse: vamos embora sair daqui. Vamos embora sair do lugar de disputa, do lugar que não te agregou nada, do lugar que você entrou iludido, achando que era uma coisa, mas é outra. Do lugar que prometeu ter misericórdia, e aqui o que eu vejo é o quê? Um bando de gente que está preocupado só com seus próprios problemas. E aquele homem falou para Jesus o seguinte: sempre que eu tento, o outro passa à minha frente. Detalhe, qual é a lógica? Quem é que está passando à frente dele? Qual é a lógica disso? Quem necessita ou precisa passar à frente dele? Gente doente. Porque se o tanque era um centro de peregrinação de cura, quem é que precisava entrar lá? Quem estava enfermo. Então quem é que está passando à frente dele? É gente que está boa? É gente que está Sabe qual é o problema? Às vezes a gente deposita confiança em pessoas que de repente a gente acha que vão entender a gente porque estão vivendo o mesmo processo. Mais ou menos assim: passa as mesmas coisas, passa as mesmas provas, vai me entender, vai me ajudar. Mas o homem se decepcionou com gente que também tinha problema. O homem se decepcionou com gente que também estava no processo. E às vezes a gente deposita a nossa confiança em quem tem a experiência do processo, porque a gente acha que vai entender a gente. Mas não. Eu estou falando de um bando de gente que está no processo e não consegue ter empatia. Eu estou falando de um bando de gente que passa prova, passa luta, passa um monte de situação, está lutando também para vencer, mas que não consegue ter empatia pelo outro que está ali rastejando também. Pelo amor de Deus, se você já esteve lá, você deveria se colocar no lugar de alguém.
Se você já esteve caído algum dia da sua vida, alguma fase da sua vida, você deveria se colocar no lugar de quem caiu. Mas eu estou falando de gente que nem com as experiências negativas que tiveram, liberaram o coração para o amor. Era gente egoísta, que tem problema, mas que só olha para o seu umbigo. Pouco importa se o outro está ali um tempão, pouco importa se o outro está tentando um tempão. A gente quer a nossa benção e o dele fica para depois. E Jesus vai tirar ele justamente de onde? De dentro desse lugar. Então pega a tua cama, vamos embora andar. Vamos sair daqui? É Jesus dizendo para ele, vamos embora sair daqui. Lembra que eu falei da porta das ovelhas? Que era uma porta que ficava próxima ao tanque? Quem está no tanque só vê essa porta de fora. Quem está no tanque, enquanto estiver debilitado, quebrado, enfermo, ou paralisado, ou paralítico, ou seja lá, que tem uma deficiência física, essas pessoas não terão acesso àquela porta. Aí o que Jesus fez? Deixou a festa para depois, porque ele quer levar alguém que está no tanque para a festa. A porta que o homem só via por fora é a porta que Jesus vai abrir, vai inserir ele lá dentro. Porque se você pegar o contexto da história, você faz leitura e o texto vai dizer assim: mais tarde, isso era um sábado, mais tarde, o homem estava no templo carregando a cama. Veja que se Jesus não fizesse o que fez na vida dele, ele nunca teria entrado naquela. Aleluia. Fala para quem está do seu lado, hoje é noite de possibilidades, é noite de Jesus abrir para mim e para você. Aleluia. O que disseram que nós não tínhamos capacidade de conquistar. Os religiosos diziam: aqui gente como você não entra, aqui gente quebrada como você não entra. Aí o texto vai dizer que quando Jesus manda ele sair, quando Jesus faz ele andar, se levantar, e ele sai, aonde ele entra? Aonde ele entra? No templo. Qual porta se abre? A que estava fechada. Aonde ele está agora? No templo, carregando o quê? A cama. E aí o texto vai dizer que de repente surgiu pessoas para dizer para ele o seguinte: olha só, você sabia que hoje é proibido carregar a cama? Hoje é sábado, hoje é proibido carregar a cama. Quem te mandou pegar a cama? Quem mandou você vir para cá? E aí ele disse para essas pessoas: o homem que me curou mandou eu pegar a cama e andar. Escuta, eu gosto da ousadia desse homem. Sabe por quê? Nem parece a mesma pessoa. Dentro do contexto, quando Jesus pergunta se ele quer ficar curado, o que ele diz? Eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. É uma vítima de gente egoísta. Só que agora, depois que Jesus cura, depois que Jesus levanta e ele está dentro do templo, e quando dizem para ele: quem mandou você pegar a cama? Hoje é sábado, é proibido andar com a cama. Ele disse o seguinte: o homem que me curou mandou eu pegar a cama e andar. Olha a ousadia de alguém que estava lá reclamando, dizendo: olha, eu não tenho ninguém. E agora está dizendo para quem está falando para ele que é proibido carregar a cama, ele está dizendo: olha só, eu estou aqui, não é por causa de vocês não. Eu estou aqui por causa do homem que me curou. Eu gosto disso porque a fala daquele homem remete ao seguinte: ele está dizendo: olha, se eu dependesse de vocês que está dizendo que hoje é sábado, se eu dependesse de vocês que estão dizendo que hoje é proibido, se eu dependesse de religiosos para chegar até onde eu cheguei, eu estaria no tanque até hoje. Mas por que eu estou aqui? É por causa de quem me critica? É por causa de quem me aponta? É por causa de quem está dizendo que é proibido? Não, eu estou aqui por causa do homem que me curou. Eu estou aqui por causa do homem que me curou, porque se não fosse o homem que me curou, eu não estaria aqui. Ou seja, a oportunidade da maior porta se abriu, e não foi por causa de ninguém que está lá, que está lá criticando, foi por causa de Jesus que entrou
dentro do tanque para salvar. Aleluia. E eu gosto disso porque aqui não tem ninguém que vai poder falar assim: olha, só está tendo oportunidade porque fui eu que dei, só está tendo oportunidade porque fui eu que botei na porta, foi eu que indiquei. Aqui ninguém vai poder jogar na tua cara que você só está lá dentro porque fulano te colocou. E quando alguém vir falar alguma coisa para você, você vai dizer: eu estou aqui por causa dele, eu não estou aqui por causa de homem, eu estou aqui por causa dele. Sabe por que eu estou naquela empresa? Por causa dele. Por causa da minha capacidade eu não teria chegado, mas por causa da promessa eu estou aqui. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia! Oh glória! É por causa dele. Você está aqui por causa de Jesus. Você está respirando por causa dele. Saiu da depressão por causa dele. Vai ver a porta se abrindo por causa dele. Vai ver a sua família sendo restituída por causa dele. Vem para esse culto se arrastando por causa dele. Está aqui por causa dele. Será arrebatado por causa dele. Vai receber salvação eterna por causa dele. É livre por causa dele. Adora por causa dele. Oh aleluia! Está aqui dentro desse ambiente por causa dele. Não importa o que dizem, o que falem. A oportunidade que Jesus abriu para você, muitos não teriam aberto. Então não fica se sentindo desmotivado pelas críticas de quem nunca foi dentro do tanque perguntar se você precisava de ajuda. Interessante, né, pastora? Tem gente lá dizendo para ele: é proibido, hein? Não pode não. E quem está falando é gente que nunca se preocupou. É gente que nunca foi estender a mão. É gente que nunca foi lá no tanque perguntar: está precisando de ajuda? Quer que eu te leve? E geralmente quem critica é quem nunca fez nada por ninguém. Nunca foi bater na porta para perguntar se a pessoa estava precisando de 1 quilo de arroz, mas quer falar mal da vida das pessoas. Nunca foi lá estender a mão, dar um abraço quando a pessoa estava na crise de depressão, mas quer criticar a forma que a outra adora, que a outra busca. Mas aqui esse homem não deixou barato não. Ele simplesmente abriu a boca e disse: o homem que me curou. É como se ele dissesse: olha, aquele que fez por mim o que vocês não fizeram, mandou eu vir. E eu estou aqui por causa dele. Aleluia, estou aqui por causa dele. E aí mais tarde, quando Jesus tem um encontro com ele, o texto vai dizer que Jesus olhou para ele e disse assim: olha, aproveita, viu? Aproveita e não peques mais, para que algo pior não lhe sobrevenha, para que algo pior não lhe aconteça. Ou seja, Jesus começa a revelar para ele, irmão Paulo, que a origem do problema dele começou com as escolhas dele. Quando Jesus diz para ele: não peques mais para que algo pior não lhe sobrevenha, Jesus está dizendo para ele: você sabe que você só quebrou por causa das tuas escolhas. É como se Jesus dissesse: o pecado quebrou você, e se você voltar a pecar, você vai se quebrar mais uma vez. Uma má escolha levou a paralisia daquele homem a 38 anos. Uma vida sem rumo, escolhas erradas, investimentos errados, amizades erradas, posições erradas, levou aquele homem a ficar 38 anos paralisado. E quando Jesus chega lá, levanta ele daquele tanque, cura ele, a única palavra de advertência que Jesus vai liberar é esta: não peques mais, para que algo pior não lhe aconteça. Ou seja, Jesus atribuiu a paralisia dele a algum tipo de pecado que ele tinha cometido. Ou seja, Jesus está dizendo: você cometeu algo que acabou paralisando toda a sua vida. Então o que Jesus está dizendo para ele agora? Não peques mais para que algo pior não lhe sobrevenha. Ou seja, agora que você está de pé, não caia mais não. Agora que você está de pé, pense bem antes de você escolher.
Agora que você está de pé, cuidado com as tuas escolhas. Eu te coloquei de pé, mas se você fizer uma escolha errada, você pode cair, voltar para a lama de novo, voltar a ficar paralisado de novo. A oportunidade está na sua mão, agora só depende de você. O que eu tinha para fazer na sua vida eu já fiz. Agora você está andando, agora você está de pé. Agora, para você não voltar para lá, para Betesda, para você não voltar a ficar paralisado, você precisa tomar um novo rumo na sua vida. Se no passado você fez escolhas que te quebraram, eu estou te levantando agora para te ensinar a não repetir os mesmos erros. Então, se você está de pé agora, não queira praticar as coisas que te quebraram lá atrás, porque tudo que te quebrou uma vez pode te quebrar a segunda. Então não volte a depositar sua confiança na sua própria força, no seu intelecto, na sua inteligência, nos seus amigos. Não deposite a sua confiança em qualquer um. Eu estou te dando uma advertência. Eu te levantei, mas você só cai se você quiser. Aleluia. Então vai viver. Viva. Anda. Agora estou te dando a oportunidade de você viver a sua vida, mas viva de maneira correta, para que você não volte a ficar paralisado. Estou te arrancando daqui, e estou te arrancando para você viver um tempo novo na sua existência. Você pode aplaudir ao Senhor por esta palavra? Oh, aleluia! Nós estamos de pé, Jesus, e nós não iremos voltar para Betesda, nós não iremos voltar para a beirada de tanque, nós não iremos voltar